Caríssimos, caríssimos, bom dia. Vamos nós colocar essa câmera nesse lugar insólito aqui de novo. Bom, se o áudio estiver bom, tá ótimo. Minha cara, acho que você já conhece também, não vai agregar nada. René de Paula Júnior falando, mais um daqueles episódios insanos em que eu gravo sem las manos, porque eu estou aqui dirigindo. Prometo que nenhum pedestre ou motorista foi ameaçado no decorrer dessa gravação. Parece disclaimer de filme, né? Nenhum animal foi ferido e tal. Porque simplesmente eu ligo a câmera aqui na garagem ainda e só vou desligar esse bicho quando eu chegar onde eu tenho que chegar. E nesse meio tempo, quem quiser me acompanhar é muito bem-vindo. Na prática é como se eu estivesse falando sozinho. Na verdade é como eu me sinto na maior parte das vezes. Embora eu sei que existem espectadores interessados, fiéis e queridos, tal, mas é uma sensação relativamente curiosa esse solilóquio. Mas vamos lá, eu fiquei um bom tempo sem gravar, primeiro porque eu dei uma viajada rápida, e segundo porque eu voltei afônico, voltei com a voz muito ruim. Eu tenho um problema curioso, que acho que ou é de fábrica ou alguma coisa que saiu da garantia, que eu não percebo muito temperatura. Por isso que eu estou praticamente com a mesma roupa em qualquer vídeo que você veja, porque eu não percebo muito isso e no fim acabo ficando rouco, tal, de bobeira. Então foi por isso que eu acabei não gravando muito, mas eu vou começar hoje com uma ideia que obviamente não está pronta para ser formatada direito, ela ainda está no estado incipiente, embrionário, né? E é justamente o papel desses videocasts aqui, registrar ideias ou tentar articular ideias que ainda estão no estágio muito embrionário. A questão é o seguinte, duvido que alguém, não sei se muita gente viu, mas alguns anos atrás teve um filme canadense maravilhoso chamado Invasões Bárbaras. Na verdade, ele era a continuação de um filme canadense de, sei lá, 10 anos antes, ou alguma coisa assim, que se chamava O Declínio do Império Americano. Super recomendo os dois filmes, maravilhosos. Pelo menos para quem já tem mais do que uma certa idade. E esse Invasões Bárbaras, na verdade, só quero aproveitar aqui o título. Talvez tenha um pouco a ver com a sensação, talvez tenha, então vou explicar mais ou menos. No primeiro filme você tinha professores universitários numa universidade qualquer no Canadá, não sei qual, e as histórias entre eles. Tal. Aí o segundo filme, passam-se 10, 15 anos, sei lá quantos, e um dos professores, que era um galinha danado, está com uma doença mortal, ele vai morrer, não sei se é câncer e tal. E aí tudo gira em torno do cara fazendo um balanço da própria vida, né? Lidando com a morte, com a doença e tal. E o cara é um cara muito amargurado porque ele acha que o mundo é uma merda, em francês, claro, né? Já que está no filme canadense. Ele reclama, aí chega uma garota novinha beça, um pouco mais representativa daquele momento histórico, e fala para ele, olha, morre logo, porque na verdade você está reclamando porque seu mundo morreu antes de você. Né? Você está com saudade de um mundo que já morreu, né? Então isso é curioso porque talvez explique, sei lá, uma série de desconfortos meus, até de gente mais velha, gente mais nova tal, porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes você dura mais do que as suas próprias referências, você dura mais do que o seu próprio universo afetivo, seu próprio contexto vai embora e você fica aí dentro de situações que você, né, fica meio perdido. E eu acho que isso no meu caso é um pouco mais complicado, porque não é que eu engrenei numa carreira há 10 anos, sei lá, virei catedrático, estou há 10 anos sentado na mesma cadeira. Não, na verdade, eu tenho a cada um ano e meio, a cada 2 anos, eu estou tendo que me reinventar, meu currículo é uma confusão, então eu tenho que ser muito mais atento ao que está acontecendo, ao mercado, às oportunidades e tal, do que se eu tivesse numa posição um pouco mais estável. Ok, introdução feita, demos a volta no quarteirão, estamos a caminho. Agora, por que eu estou falando dessa história de Invasões Bárbaras? Acho que foi ontem ou anteontem, eu tuitei com a minha hashtag desaforismo, uma coisa parecida com as grandes
transformações ou as grandes inovações são normalmente feitas por quem não tem a menor ideia do que está fazendo. É lógico que eu estava falando isso com relação ao digital, né? Sei lá, estou sempre falando disso, mas isso é uma questão antiga. Eu acho que se você olhar para a tragédia grega, né, os caras estão sempre fazendo alguma coisa que tem consequências que ninguém imaginava, né? Quando o cara vai ver, ele está causando uma confusão cósmica e putz grila, eu não tinha ideia. E até tem um dos mitos gregos, o herói está indo não sei para onde, deve ser os argonautas, sei lá, eu não sei, não lembro. Mas eu sei que um cara dá para ele e fala, olha, leva isso daqui, você vai precisar. Eu falei, o que é isso daqui? São dentes de dragão. Eu falei, que merda, o que eu faço com dentes de dragão? Eu falei, não, na hora do aperto, enfia eles na terra e espera. Eu sei que, bom, o cara está lá num aperto danado, cercado por inimigos, ele falou, bom, não tem nada a perder. Ele pega os dentes de dragão, enfia na terra e de cada dente se transforma num guerreiro, os guerreiros saem matando todo mundo e ele falou, ó, que beleza. Tal. Então, dente de dragão acaba servindo como uma metáfora, né? Um símbolo para essas coisas que você não sabe muito bem no que vai dar, né? E então essa noção de que o engenho humano, de que as ações humanas podem ter consequências completamente imprevisíveis é antiga, né? É novo. Mas acho que hoje, pelo menos, e aí de novo, não é só no digital, vamos pensar uma outra coisa curiosa. Por exemplo, quando começou a popularizar o carro, né? Quando Henry Ford faz o carro acessível a todo mundo, não só a milionários excêntricos, né? O que acontece? Pô, é alardeado como uma revolução da liberdade, a democratização do deslocamento, né? A conquista do espaço, se bem que o espaço bidimensional, mas tudo bem. Blá, 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 blá. E quando você vai ver, cara, os oceanos estão subindo hoje porque um maluco lá atrás se empolgou com essa história de carro, né? Ou tem inúmeros outros exemplos, chumbo na gasolina, o gás da geladeira, né? Quem é que imaginar que o gás da geladeira, felizmente isso já foi um problema que já foi contido, mas o gás da geladeira, que era o Freon 12, ia aumentar o buraco de ozônio, né? Ia causar buracos na camada de ozônio, isso ia aumentar a radiação ultravioleta, que aumenta a incidência de câncer de pele, dá-lhe melanoma na Austrália inteira e no resto do planeta, tá bom. Então, só para dizer que muitas coisas que a gente acaba se aventurando saem fora do controle e quando você vai ver, a pasta de dente saiu do tubo, né? Para usar uma expressão americana que eu acho ótima, né? Você não consegue enfiar uma pasta de dente de volta, né? E aí, então isso faz um pouco parte da história humana, faz um pouco parte da condição humana. A gente faz merda, né? Sim, na melhor das intenções a gente faz merda. Mas tem uma coisa extremamente curiosa. Eu estava ouvindo ontem um podcast que eu adoro, só para fazer um parêntese. O que acontece é a minha educação, porque afinal nasci na ditadura, fiz colégio público, blá, 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 não é exatamente a que eu gostaria de ter tido, né? Eu gostaria de ter tido assim, uma formação, eu queria ler grego aos 12 anos, não tive, a gente teve uma educação um pouquinho mais limitada, então eu compenso da melhor maneira que eu posso. Então dá-lhe estudar alemão, francês, o diabo 4 e ficar ouvindo ao invés de ficar ouvindo música pop, eu fico rock, ou seja o que for, eu fico me entupindo de coisa da BBC. Tudo bem, sou esquisito, não tem problema. Mas eu estava ouvindo ontem um programa interessantíssimo sobre um personagem chamado Simone Weil, que foi uma intelectual, ativista no começo do século XX, morreu super cedo. Aí o cara começa a contar, não, porque o irmão dela, aos 12, ele se divertia resolvendo problemas de matemática avançada e para descansar um pouco ele lia Homero no original. Eu falei, porra, e a menina também lia grego lá. Eu falei, puta que pariu, meu Deus do céu, né? Puxa vida, que riqueza de educação, que maravilha, né? Como é que eu faço, né, para recuperar esse tempo perdido e tal. Outra digressão, estava eu agora viajando e eu confesso que talvez por uma lacuna de formação, ou talvez, sei lá por quê, eu tenho absoluto repúdio à ópera, eu fico doente, é uma coisa insuportável. E eu assumo que eu posso fazer. Mas eu me forcei a ir numa ópera, sobretudo para conhecer o espaço, né, para conhecer a arquitetura do lugar e tal. E sentamos do lado de uma senhorinha
que muito conversadeira, a gente conversou bastante, mas moral da história, a mulher, putz, era uma frequentadora assídua, conhecia os nomes ali dos cantores líricos, conhecia os maestros, eu olhei para ela, eu me senti um tupiniquim, eu me senti assim, um saci pererê, eu me senti literalmente um bárbaro, né, diante, mais ou menos como um visigodo falando com um romano, né, na época áurea da Roma Antiga, né? Me senti basicamente, sei lá, fala qualquer coisa, um ostrogodo, né? Conversando com, sei lá, Cícero, né? Com Cato, dono. Então eu falei, putz, grila, né? Tô eu aqui, até educadinho, tal, arrumadinho, não tô mordendo ninguém nem nada, mas lá vem o eu dos trópicos, né? Praticamente o bom selvagem, conversar com alguém, né? Que tá ali no berço esplêndido da civilização. Aí eu voltei com esse leve sentimento de inferioridade, que acho que me persegue, mas aí fiquei com essa ideia dos bárbaros na cabeça, aí comecei a pensar na história do digital, e aí vamos voltar para o que nos interessa, que é o bendito digital. Tá? Vamos pensar uma plataforma, sei lá, Facebook. Quem criou o Facebook era um nerd na faculdade, sei lá com que finalidade, se ele queria pegar mais mocinhas, não sei, devia ter alguma finalidade um pouco escusa. Queria ser um pouco mais popular do que ele não era, né? E então aí o cara cria lá uma plataforma e de repente essa coisa, como um bom dente de dragão, essa coisa toma proporções globais, colossais, tal, para as quais esse cara não estava minimamente preparado do ponto de vista conceitual, afetivo, nada, esquece, assim, na boa. Por sorte, está aí um caso interessante. Pelo que eu saiba, ao longo do caminho, o Mark Zuckerberg foi contratando gente mais competente do que ele em vários assuntos, né? Quando ele reconheceu que a coisa tinha ficado grande, toca trazer gente grande para ajudar a tocar. Mas eu estou usando o Mark por uma coisa interessante, porque no digital, as pessoas com background técnico, né, que sabem programar, sabem desenvolver e tal, elas têm uma vantagem, elas meio saem na frente. O cara acordou no meio da noite com uma ideia, ele sai, programa e faz, né? Se o cara for um redator, um diretor de arte, ele não vai ter talvez, sei lá, um empreendedor, ou seja o que for, qualquer coisa, um professor, tal. Talvez ele não tenha a mesma desenvoltura simplesmente porque talvez ele não tenha a mesma expertise, a mesma rapidez para criar e sair fazendo, né? Então, isso é curioso porque por 3 motivos, e obviamente eu só tenho um na cabeça, os outros 2 eu vou inventar, mas tudo bem. 3 motivos. O primeiro deles é que, né, quem acaba saindo na frente e fazendo coisas malucas é gente que com um perfil específico e que pode ser um pouco carente nos outros perfis, né? Então, sei lá, o cara era desenvolvedor, mas ele não entende da parte de negócio, não entende da parte comercial, não entende da parte visual, de user experience, ou então ele não entende da parte jurídica. Então, primeiro quem sai na frente é o cara que realmente ele está ali sobre inúmeros aspectos, né? Embora o cara possa ser um gênio, sobre inúmeros aspectos ele é praticamente um bárbaro, ele não tem alguns refinamentos. Essa é a primeira questão. Mas o que não é necessariamente negativo, é só uma característica, tá? A segunda consequência disso, que é extremamente interessante, como o cara não tem muita ideia do que ele está fazendo, ele não sabe o que é impossível, ou que não, ele não tem inibição, ele não fica pensando, putz, isso não vai dar porque alguém já fez. Cara, muitas vezes o cara está fazendo aquilo de orelhada, né? Ele não ficou lá, puta, com medo de errar, o que os meus pares vão pensar. O cara vai lá e fez. O que é extremamente interessante, porque dá uma desenvoltura, dá uma agilidade, dá uma certa inocência, né? Então saem realmente coisas inovadoras, porque o cara, puta, não tinha inibição nenhuma, né? O que eu às vezes percebo é que de tanto já ter levado tiro, algumas ideias eu já mato no berço. Falo, não, porque não vai dar, porque imagina, porque isso vai conflitar com não sei o que lá. Aí quando você vai ver, alguém vai lá e faz e funciona, né? Então esse é o segundo aspecto interessante, é que o cara acaba fazendo coisas que pareciam impossíveis simplesmente porque ele não sabia que era impossível,
né? Então isso é legal. A terceira coisa, que aí já é um pouco mais curiosa para mim, é o seguinte. O trânsito bom hoje, hein? Curioso. Essa terceira coisa, eu estava outro dia trocando figurinha com um conhecido, Thiago, e aí ele falou algumas coisas lá do digital, eu falei, meu, isso para mim é Spinoza puro, isso é os falsos infinitos. Ele falou, hã? Eu falei, você nunca leu Spinoza? Você não sabe do que se trata? Não. Eu falei, porra, meu. Aí eu fiquei meio bravo, mas eu falei, pô, esqueci que o cara ia ter 20 anos mesmo. Mas, eu falei, meu, como é que você se propõe a imaginar futuros, ou imaginar, sei lá, um mundo melhor, ou imaginar qualquer coisa assim, se você não se aprofundou minimamente no que é a condição humana, quais são os grandes dilemas, quais são o que define, né, o que define o que é bom, o que é ruim, o que é felicidade, o que não é, o que é uma democracia, o que não é. Como é que, se você não se aprofundou nisso, provavelmente você deve estar dominado pelos clichês da tua própria cultura. Então não é que você, aí vem uma coisa engraçada, né? Porque na verdade, mesmo quando você em princípio não sabe nada, entre aspas, você sabe sim. Você sabe aquilo que é o default da sua cultura, da sua geração, tal, que pode não necessariamente ser bom. Você pode ajudar, inclusive, por ignorar, ou por nunca ter, não é nem ignorar, por nunca ter questionado aquilo que você acha que é natural. Você pode fazer o que é uma expressão em inglês que eu acho maravilhosa, que é cimentar ou asfaltar o caminho das vacas. O que isso quer dizer, asfaltar o caminho das vacas? As vacas fazem um caminho cretino, um caminho de vaca, né? Aí você vai lá, vou otimizar essa solução, aí você asfalta o caminho das vacas. O certo seria você pensar, pô, será que não existe um outro caminho? Será que não dá para fazer isso em linha reta? Será que não dá para fazer um viaduto, um túnel, sei lá o que for? Não, mas você vai simplesmente cimentar uma coisa que cresceu de uma maneira casual, né? Então, essa, entre aspas, inocência, essa, entre aspas, essa ignorância, né, ignorância bliss, né, a bênção dessa ignorância, na verdade não é tão inocente assim, porque todo mundo carrega dentro de si uma série de estereótipos, clichês, chavões, tal, que às vezes merecem ser questionados, né, e que merecem, inclusive, ser reformulados. Eu dei algum pau aqui com a catraca, que beleza, falando em tecnologia, né? Aí tem um cara para lá e para cá, mas ele não consegue levantar a catraca. Genial. E a questão fica essa, né? Quer dizer, o cara é super preparado para as últimas tendências em programações e APIs e interfaces e o caralho a quatro, mas o cara não consegue, talvez, explorar ou questionar ou, sei lá, repensar a sociedade, o ser humano, o que é desejável, o que não é, né? Eu fiquei muito feliz outro dia, fazendo um parêntese, que Stanford, que pô, é um dos berços, né, da tecnologia, da academia e tal, os caras estão investindo pra caramba em cursos de humanidades. Cara, precisa. Desculpa, precisa. Não é achar que isso é velho. Não é achar que isso é velho. Porque o problema de achar que humanidades e cultura e filosofia e psicologia, essas coisas são velhas, é porque na hora que você descarta, você fica com a pior forma de... O que o cara quer aqui, meu Deus do céu? Ele está com um radinho lá que pelo visto não serve para nada. Com a pior forma de deficiência, que é você estar se baseando cegamente em limites que são invisíveis, né? E que isso de uma maneira ou de outra vai limitar enormemente, vai condicionar de uma maneira muito limitante aquilo que é possível você sonhar. Então volta e meia eu vejo, sei lá, gente inocente, pô, fiz aqui uma plataforma que vai fazer um mundo melhor. Eu falei, pô, defina mundo. Defina melhor. Melhor para quem? O que é melhor? É o cara gastar mais, consumir mais? É ele ser feliz como indivíduo? É ele ser feliz como grupo? O que é melhor? Isso funciona para todas as culturas? Isso funciona em Salvador? Isso vai funcionar em Curitiba? Né? Como assim? Porque, de novo, essa inocência barbárica tem lá os seus encantos, né? Mas... Olá. Mas até pensando em termos de história, etc e tal, grande parte, vamos voltar para Roma, vai? Grande parte, os romanos eram um povo muito prático, certo?
eles, dos gregos, eles chuparam lá descaradamente a filosofia, uma série de instituições e de valores, tá? Mas eu achava que esse negócio dos gregos é meio boiolagem, esses caras não, né, ficam lá filosofando, que besteira e tal. Mas de qualquer maneira, embora eles tivessem, né, menosprezado um pouco algumas das heranças gregas, os caras assimilaram e tinha lá né, foi um momento especialmente rico da história humana. Isso se perdeu, né? Se perdeu de uma maneira tão completamente assustadora que a gente só vai recuperar o mínimo de discussão, de diálogo, de produção intelectual, etc. e tal, 1000 anos depois. Sei lá, você fica um puta de um tempo com coisas muito isoladas, com coisas muito esparsas, com muito, assim, coisas que estão ali, são sementinhas que só vão brotar um tempo depois, né? E na verdade acho que quando os bárbaros invadiram Roma, os caras não tinham ideia, os caras, sei lá, devem ter achado que a riqueza de Roma era o ouro, era a tecnologia, eram os prédios, mas na verdade os caras acabaram por, sei lá, por ignorância, jogando fora justamente aquilo que fazia Roma ser o que era, né? Fazer Roma ser gigante, que era justamente, cara, civilização, cultura. Mas eu acho que eu também sou um cara meio old school, eu talvez tenha um apreço um pouco exagerado pela questão cultural, mas, sei lá, fica aqui esse questionamento rápido enquanto eu procuro uma vaga. Vou estacionar no sol, que é o seguinte: quando a gente fecha os olhos para uma determinada disciplina, ela ataca a gente pelas costas, né? Ela ataca a gente pelas costas. Se resolve ignorar, eu não presto atenção nisso, isso não me importa, eu sou um cara disso. Cara, não adianta, os seres humanos são seres, eles nunca são uma coisa só, eles não dá para você explicar esse cara só pela economia, não dá para explicar esse cara só pela matemática, né? Não dá para explicar esse cara só pela razão, não dá para explicar esse cara só pelo individualismo. Uma hora volta. Bom, obrigado pela companhia, o trânsito estava bom, René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.